Agora a gente vai resolver uma questãozinha que caiu na AFA 2022-2023 de circuitos elétricos que envolve o processo de carga de um capacitor. Esse processo de carga e descarga de capacitor, ele não é muito usual de cair no ensino médio, né? Embora para o nível da AFA não seja nada absurdo. Eu vou resolver essa questão de uma maneira que nem entra no mérito do capacitor, embora ele esteja ali. Eu nem vou entrar muito no mérito do capacitor, por quê? Porque a questão tem um caminho curto ali para resolver sem isso, tá? Agora, quem quiser ver com calma o estudo de carga e descarga de capacitor, pode pegar o livro do Tópicos de Física, que inclusive é a bibliografia lá da prova da AFA, tá? Aqui eu vou trabalhar só com um série paralelo e as implicações que isso tem, tá, gente? Então, se a gente só bater, antes da gente ler a questão, só bater o olho nessa figura, a gente percebe que a gente tem uma bateria, tá? A gente tem aqui uma bateria. E ela está ligada a um resistor R1 e ligada a um outro conjunto ali que está em paralelo, né? E a gente sabe que o R1 vai estar em série com aquele outro conjunto, que é um paralelo, né? E a tensão total da bateria vai ser dividida entre R1 e aquele outro conjunto, tá? E o conjunto vai ter a mesma tensão em cima e no meio, porque eles estão em paralelo. Bom, lendo a questão, o circuito ilustrado a seguir é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz E igual a 12 volts. Tá? Ela é ideal, então se a gente fosse trabalhar com a equação do gerador, U igual a E menos RI, a resistência interna dele é zero, por ser ideal, ficaria U igual a E. Então esse E aqui, 12 volts, já é a nossa DDP. Tá? Bom, continuando. A e B são 2 amperímetros ideais, então voltando à figura, a gente tem 2 amperímetros aqui, ó, A e B. Tá? Deixa eu dar uma apagada nessas coisas que eu estou fazendo. E só comentar que esses caras aqui, eles são amperímetros ideais. Então, eles estão ali só para medir corrente, tá, gente? Esse aqui vai medir uma corrente IA, que vai estar subindo aqui, não. E esse aqui vai estar medindo uma corrente IB, que vai estar passando por esse amperímetro, tá? K é uma chave aberta e C é um capacitor de capacitância 10 milifarad completamente descarregado. A questão está falando que tem um capacitor ali que está descarregado. Corretinho, Fernando? O circuito possui ainda 2 resistores ômicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 ohm e 10 ohms. Tá? Então, vou voltar aqui. Esse vale 2 ohms e esse vale 10 ohms. Respectivamente. Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente IA, medida pelo amperímetro A, em função da intensidade da corrente IB, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicada pelo gráfico. Então, ele quer saber qual é a corrente IA como função da corrente IB. Tá? Então, essa aqui é a ideia da questão e analisar que função matemática vai dar isso e qual é o gráfico dessa função. Tá? Qual é a lei de formação, basicamente, e saber interpretar gráfico de função também. Tá? Bom, como eu tinha dito para vocês, se a gente pensar que a bateria está dando uma tensão total ali para esses elementos, a tensão total tem que ser 12 volts, né? E ela é dividida entre a tensão gasta no resistor R1 e a tensão gasta no outro grupo em paralelo. Então, a gente pode falar que a tensão total vai ser a tensão no primeiro grupo mais no segundo grupo. O que é o primeiro grupo que você está falando, Fernando? O primeiro grupo seria isso aqui, ó. E o segundo grupo seria esse troço inteiro, tá? Bom, se a gente pensar dessa maneira, isso facilita um pouco a ideia, porque daí eu nem preciso trabalhar com capacitor. Porque o capacitor tem paralelo com o resistor R2, eu vou trabalhar só com o resistor R2, o U dos dois é igual, né? Então, a tensão total, a questão me falou que é 12 volts. A tensão no resistor R1 da lei da definição de resistência, né? RUI, resistência é a tensão pela corrente que passa por um aparelho, né? Ou se você escrever aqui no URI, a tensão no primeiro elemento ali vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Vou escrever assim, ó. E a mesma coisa vale para o elemento 2 ali, ó. De novo, vou trabalhar com resistor e não com capacitor. Os dois estão em paralelo ao mesmo U, né? Agora é só colocar os dados, gente. Ó. Então vai ficar 12 igual R1, 2, corrente I1 é o IA. Tá? Pela figurinha aí. E R2 é 10. E a corrente que passa no resistor 2 é a IB. Tá? Dessa maneira eu nem estou preocupado se o capacitor está carregando, descarregando, já está no processo estacionário, se a corrente é transiente, se a corrente que passa no capacitor já foi a zero. Não preciso me preocupar com isso. Tá? E aí, isso daqui, se a gente isolar o IA, a gente vai chegar na seguinte formulazinha. Tá? Simplificando aí, né? Vai dar 6 menos 5IB. E isso aqui deveria ser notório para você que isso aqui é uma equação de uma reta. Tá? É uma reta decrescente, né?
uma reta decrescente, termo negativo aqui. E olhando as alternativas do gráfico, alternativas das questões, os gráficos das questões, a única que é uma reta decrescente é a letra A. Agora, algumas análises a gente pode fazer, né? Por exemplo, ó, aqui no gráfico ele fala que quando IA é 6, a IB é 0, e quando IA é 1, a IB é 1. A nossa regra de formação que está aqui vai chegar nesses resultados também, tá, gente? É só você substituir os valores aí. Isso poderia dar um insight de como é que a corrente está variando, né? No início, a corrente IA aqui, ela toda vai passar para cima, né? E depois ela vai ser dividida, até que toda a corrente depois passa para cá, uma vez que o capacitor já vai estar carregado. Enfim, né? Tem várias coisas, várias análises que você poderia fazer, que nessa questão da maneira que eu estou resolvendo não precisa, mas se você quisesse entrar no mérito também dá para fazer, tá? Então, aconselho quem quiser trabalhar com a carga e descarga de capacitor que veja lá no Tópicos de Física, que é um livro muito bom e usado pela própria prova como bibliografia.